Eu nunca pensei que a minha vida pudesse virar um pesadelo de forma tão repentina. Tudo começou do jeito mais banal que existe, uma simples suspeita. Eu era casado com a Isabela há 11 anos, e apesar da nossa relação sempre ter tido altos e baixos, eu acreditava que a gente estava estável. No entanto, nos últimos meses, alguma coisa começou a mudar. Ela chegava mais tarde do trabalho, sempre com desculpas vagas, e agia de um jeito estranhamente distante, tanto comigo quanto com as crianças. A primeira coisa que eu fiz foi tentar me convencer de que era estresse do trabalho, que a empresa dela estava passando por uma fase complicada e que ela estava simplesmente exausta. Mas são os pequenos detalhes que mais machucam. Um perfume diferente na roupa dela, mensagens apagadas do celular, um sorriso misterioso quando ela se afastava para atender uma ligação. Eu não era bobo. Sabia o que estava acontecendo, mesmo que me faltassem provas. Uma noite, enquanto ela tomava banho, eu criei coragem e mexi na bolsa dela. Encontrei o recibo de um motel de beira de estrada, nos arredores da cidade, com data de apenas 3 dias atrás. Senti que o chão se abriu debaixo dos meus pés. Meu coração batia tão forte que eu achei que ela conseguiria ouvir do banheiro. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia se gritava, se chorava ou se confrontava ela naquele exato instante. Em vez disso, guardei o recibo na minha carteira e fingi que nada tinha acontecido. A partir daquele momento, tudo virou um tormento. Toda vez que eu a via se arrumando, com mais cuidado do que o normal para ir trabalhar, eu imaginava quem ela queria impressionar. Toda vez que ela me dizia que ia chegar tarde, a imagem daquele hotel me batia na cabeça como um martelo. A dúvida estava me consumindo, mas o pior era a certeza de que, se eu a confrontasse sem mais nem menos, ela negaria tudo. Eu precisava de provas claras. Foi assim que comecei a seguir ela. Na primeira vez, me senti um criminoso, dirigindo o carro mantendo distância segura enquanto ela entrava em ruas menos movimentadas. Ela estacionou em frente a um restaurante discreto e desceu. Eu esperei, com as mãos suando no volante. Poucos minutos depois, um homem saiu do lugar, se aproximou e a beijou, sem hesitação alguma. Antes de eles entrarem juntos, senti meu peito se partindo em 1000 pedaços. Era verdade. Já não havia mais espaço para dúvida. Naquele dia, jurei que descobriria até o último detalhe da traição dela. Mas, ao mesmo tempo, algo sombrio começou a crescer no fundo da minha mente. A necessidade de vingança. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Dormir ao lado de Isabela tinha se tornado uma tortura. Toda vez que ela virava de costas para mim na cama, eu ficava observando na penumbra, me perguntando se ela estava pensando nele. Durante o dia, eu fingia normalidade por causa das crianças, mas por dentro, a raiva crescia como um veneno. Eu não conseguia falar com ninguém. Sentia vergonha de contar que minha esposa estava me traindo. Eu me isolei, e meu único objetivo passou a ser conseguir provas. Fiquei obcecado. Comprei um gravador minúsculo e escondi no carro dela. Também consegui instalar secretamente um aplicativo de monitoramento no celular dela, quando ela saiu e o deixou carregando na cozinha. O que eu descobri revirou meu estômago. Mensagens em que ele a chamava de amor e prometia viagens de fim de semana. Áudios onde ela dizia que mal podia esperar para vê-lo de novo. O que mais me destruiu foi ouvi-la rir com ele. Aquela risada que fazia tempo ela não dividia mais comigo. A gota d'água veio numa tarde de quinta-feira. Fingi que tinha uma reunião de trabalho e voltei para casa mais cedo. Ao entrar, ouvi um barulho estranho na sala. Meu filho estava vendo televisão no quarto dele, então avancei devagar. Isabela estava numa chamada de vídeo, sorrindo de um jeito que eu nem lembrava mais, enquanto arrumava o cabelo, toda charmosa. Ao me ver, ela fechou o notebook rapidamente, mas não antes que eu conseguisse ver o rosto dele na tela. Ela não me disse nada, eu também não. Aquele silêncio foi mais devastador do que qualquer briga.
Decidi que precisava ver aquilo com meus próprios olhos, de perto. Uma semana depois, Isabela me disse que ia jantar com umas colegas de trabalho. Eu já sabia a verdade. A segui até um motel barato na saída da cidade. Esperei no carro enquanto ela descia, nervosa, olhando para os lados. Quando ele apareceu, um homem de meia idade, de terno, com postura confiante, meu sangue ferveu. Eles se beijaram na entrada e entraram juntos. Fiquei ali por quase 2 horas, no escuro, com as mãos apertando o volante com tanta força que chegava a doer. Eu imaginava cada gesto, cada carícia, cada traição acontecendo por trás daquelas paredes. Foi então que eu soube que não podia mais continuar daquele jeito. Não bastava descobrir, não bastavam as provas. Eu precisava que eles sentissem a mesma dor que eu carregava por dentro. A ideia ainda era confusa, mas minha mente já não tinha mais volta. Eu ia me vingar e não pensava em esperar muito. Daquela noite no motel em diante, cada dia se tornou uma contagem regressiva. Eu já não vivia, eu planejava. A rotina em casa era a de sempre. Café da manhã com as crianças, trabalho, jantares silenciosos com Isabela. Mas por trás de cada gesto do dia a dia, havia um fogo queimando na minha cabeça. Comecei a estudar os movimentos dela e dele. Através das informações que coletei, descobri que ele se chamava Paulo, que era o chefe direto dela e que era divorciado há uns 2 anos. Também descobri que eles se viam quase sempre às terças e quintas e que sempre escolhiam lugares discretos, longe do centro. Numa terça, criei coragem e entrei no mesmo bar onde eles costumavam se encontrar. Sentei numa mesa no fundo, com o boné enterrado na cabeça e o coração na garganta. Vê-los juntos, rindo, dividindo uma garrafa de vinho, foi como levar facadas, uma atrás da outra. Eu já não era um marido. Era um espectador da minha própria desgraça. Tirei fotos com o celular, dezenas delas, imagens que poderiam destruir a relação de trabalho deles, a reputação e talvez até a carreira de ambos. Guardei tudo numa pasta escondida no meu computador, mas não compartilhei com ninguém. Naquela noite, enquanto ela dormia, fiquei olhando aquelas fotos sem parar. Eu não sentia alívio, só mais raiva. E a raiva pedia ação. No dia seguinte, comecei a seguir Paulo. Não foi difícil. Ele saía do escritório quase sempre na mesma hora. Dirigia um sedã preto e morava num apartamento numa área tranquila. Uma noite, esperei por ele no estacionamento. Não fiz nada. Só o observei acender um cigarro, falar no telefone, rir. Eu o odiei ainda mais. A tensão em casa já estava insuportável. Isabela notava minha frieza, meus silêncios, mas nunca perguntava. Eu também não dizia nada. Preferia vê-la se sentindo segura, acreditando que eu não sabia de nada. Aquela falsa calma me dava uma vantagem. Uma parte de mim pensava em expor os dois publicamente, mandar as fotos para o trabalho, para a família deles, para todo mundo. Outra parte, mais sombria, queria algo pior. Queria que eles sentissem medo, que entendessem o que significa perder tudo. Numa madrugada, me peguei na frente do espelho com uma faca na mão, imaginando a cena. Me assustei com o que estava pensando, mas ao mesmo tempo, aquela sensação de poder me excitava. Eu nunca tinha estado tão dividido entre o que eu deveria fazer e o que eu queria fazer. A linha entre a sanidade e a loucura ficou tão fina que comecei a cruzá-la sem perceber. E o momento de tornar tudo realidade estava cada vez mais perto. O dia em que tudo explodiu foi uma quinta-feira. Isabela disse que ia sair com umas amigas do trabalho, e eu concordei com a cabeça, sem olhar para ela, com um nó na garganta. Assim que ela saiu, peguei minha jaqueta e a segui de longe. Já não havia nervosismo nem dúvida, apenas uma calma estranha, como se tudo já estivesse escrito. Eu a vi entrar novamente no motel. Desta vez, não fiquei no carro. Esperei alguns minutos e caminhei até a recepção. O recepcionista mal levantou o olhar.
Entreguei uma quantia significativa para ele e perguntei em qual quarto o casal que tinha acabado de entrar estava. Ele hesitou por um momento, olhou o dinheiro, depois para mim. Quarto 12, ele murmurou, claramente desconfortável. Percorri o corredor com as mãos suando, o coração martelando nos meus ouvidos. Em frente à porta, eu ouvia risadas abafadas, sussurros, o som inconfundível de uma traição acontecendo. Peguei o celular e comecei a gravar. Primeiro o som, depois o vídeo da porta, com as batidas rítmicas da cama contra a parede. Minha respiração acelerou, e por um instante pensei em arrombar a porta e confrontar os dois, ali mesmo, com a faca na mão. Mas algo dentro de mim se quebrou. Percebi que, se eu fizesse isso, acabaria na cadeia. Meus filhos cresceriam sem pai e Isabela talvez até se transformasse na vítima para justificar a traição dela. A coragem se transformou em outra coisa, estratégia. Guardei o celular e fui embora. Naquela mesma noite, enquanto ela dormia ao meu lado como se nada tivesse acontecido, eu editei os áudios, os vídeos, as fotos. Preparei um arquivo com tudo e enviei de uma conta anônima para a empresa de Paulo, para o e-mail da família dele e para vários amigos que eles tinham em comum. Também enviei para o grupo de WhatsApp das esposas dos colegas de trabalho de Isabela. Em questão de horas, o mundo deles desabou. No dia seguinte, quando ela acordou, tinha dezenas de chamadas perdidas e mensagens de todo tipo. O rosto dela ficou branco, depois vermelho, e então ela chorou, desconsolada. Ela me olhou como se suspeitasse de mim, mas não disse nada. Eu, com uma frieza que nunca tinha sentido na vida, apenas disse: agora está tudo às claras. Paulo foi suspenso do trabalho e sua reputação ficou manchada. Isabela tentou se justificar, me implorar, dizer que tudo tinha sido um erro, mas eu já não a ouvia. A vingança de verdade não era sobre acabar com a vida deles, mas sobre destruir a vida que eles tinham construído em segredo. Eu os deixei vivos, presos na vergonha, forçados a assistir cada pedaço do mundo que construíram secretamente virar pó. Eu nunca mais fui o mesmo homem, mas sempre que a imagem do rosto de Isabela, pálido de pânico naquela manhã, me vem à mente, uma parte sombria de mim tem a certeza de que a justiça, a minha justiça, foi feita. Existe uma linha muito tênue entre amar e odiar alguém. No meu caso, quando o amor se extinguiu, o que brotou em seu lugar foi uma sede de vingança fria e meticulosa. Eu conheci Marta na faculdade e desde o começo eu soube que ela tinha uma personalidade forte, imprevisível. Nós ficamos juntos por quase 8 anos, entre idas e vindas, mas sempre acabávamos voltando. Eu confiava nela, ou pelo menos era nisso que eu queria acreditar, até que um detalhe insignificante começou a me atormentar. Um cheiro estranho na roupa dela, um perfume masculino que não era o meu. No início, eu ignorei, mas depois comecei a prestar mais atenção. A mudança nos hábitos dela foi ficando evidente. Marta começou a sair mais com as amigas de sempre, embora eu notasse que essas saídas eram cada vez mais longas e misteriosas. O celular dela se tornou um segredo absoluto. Ela o levava até para o banheiro, colocava debaixo do travesseiro para dormir e quando recebia uma mensagem, respondia com um sorriso que não era para mim. Uma noite, enquanto ela tomava banho, eu não aguentei mais. Peguei o celular dela, mas estava bloqueado com uma senha. Eu sabia que se tentasse adivinhar e errasse, ela ia me descobrir. Então, eu esperei. Fingi que estava dormindo e, com um olho entreaberto, observei como ela desbloqueava o aparelho. A combinação era fácil. A data de nascimento dela. Gravei os números na minha cabeça e na manhã seguinte, enquanto ela se arrumava no banheiro, eu chequei. O que encontrei foi devastador.
Conversas com um tal de André, mensagens cheias de intimidade, fotos dela de lingerie, promessas de encontros. Senti meu sangue ferver. Não era um simples flerte, era uma relação paralela. Não sei como consegui manter a calma quando ela saiu do banheiro como se nada tivesse acontecido. Eu a beijei na testa e disse: "Você está linda." E ela sorriu, sem desconfiar de nada. A partir daquele dia, comecei a manter um diário. Anotava os horários das saídas dela, as mensagens que conseguia ler, os lugares que eles mencionavam. Descobri que eles se encontravam em um apartamento no centro, um que aparentemente era dele. Eu trabalhava perto, então, uma tarde, eu a segui. Meu coração se partiu em 1000 pedaços quando a vi entrar com aquela pressa nervosa de quem teme ser descoberto. Esperei mais de 2 horas do lado de fora, até que a vi sair despenteada, sorridente, com um brilho nos olhos que ela não tinha comigo há muito tempo. Naquela noite, não dormi. Me senti ridículo, usado, enganado, mas também soube que não ia ficar de braços cruzados. Eu precisava confrontá-la, mas não do jeito que ela esperava. Depois de confirmar a história daquele apartamento, a raiva se transformou em frieza. Cada movimento de Marta começou a ser uma peça de um quebra-cabeças que eu montava em silêncio. Não a confrontei, não chorei, nem fiz cena. Em vez disso, me tornei um observador calculador. Comecei a sair do trabalho mais cedo, sem avisar, e ficava em um café em frente ao prédio onde eles se viam. De lá eu podia ver quando ela entrava, a que horas saía. Às vezes conseguia até avistar André na sacada, despreocupado, fumando. Eu tirava fotos com meu celular, cada beijo na rua, cada abraço escondido. Eu tinha um arquivo que crescia a cada dia, um testemunho visual da traição dela. O mais perturbador era que, em casa, Marta parecia mais atenciosa comigo. Cozinhava, se mostrava carinhosa, até propunha planos de casal e eu fingia. Eu fazia o papel do namorado agradecido, enquanto por dentro fervia a ideia de que a atenção dela não era amor, mas culpa. Numa sexta-feira, lendo as conversas, encontrei algo que gelou meu sangue. Eles falavam de viajar juntos para a praia no mês seguinte. Não era só um amante ocasional, era um plano de futuro. Ela escrevia coisas como: "Com ele, eu nunca vou poder ser totalmente livre, mas com você, eu sinto que sim." Esse ele era eu, transformado em uma sombra na relação deles. Eu não podia permitir. Foi nesse momento que decidi que a dor não era suficiente para mim, que eles também deveriam sofrer. E um sofrimento real, não simples discussões ou um escândalo passageiro. Uma tarde cruzei com André sem querer. Ele estava saindo do prédio e quase nos esbarramos. Eu o reconheci na hora. Ele não fazia ideia de quem eu era. Pedi desculpas e ele seguiu seu caminho. Relaxado, confiante. Eu o observei ir embora com um sorriso que escondia um plano em andamento. Naquela noite, em frente ao espelho, me vi diferente. Os olhos fundos, o maxilar travado. E repeti para mim mesmo uma frase que me deu calafrios. Não basta descobrir, eu tenho que destruí-los. O relógio estava correndo e eu já sabia como começar. O primeiro passo foi me aproximar mais de André sem que ele percebesse. Descobri em qual academia ele treinava e me matriculei. No começo, me limitei a observá-lo. Sua rotina, seus horários, com quem conversava. Ele era um cara confiante, daqueles que acham que podem ter tudo. Às vezes, eu o ouvia falar com os amigos da academia sobre uma garota incrível que o tinha fisgado. Ele não dizia nomes, mas eu sabia muito bem de quem ele estava falando. Aos poucos, comecei a puxar conversa com ele. Comentários casuais, perguntas sobre os exercícios. Ele se mostrou gente boa, até simpático. Me contou que trabalhava com vendas e que gostava de viajar. Enquanto ele falava, eu o olhava e pensava em como seria fácil cravar uma faca ali mesmo, entre as costelas dele. Mas não, ainda não era a hora.
Enquanto isso, Marta continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Às vezes, chegava tarde e inventava histórias tão ridículas que me dava vontade de rir. Eu concordava com a cabeça, fingia acreditar e dizia que a amava. Ela respondia com um beijo na bochecha e eu sentia meu interior se encher de veneno. Comecei a deixar pequenas pistas, quase imperceptíveis. Um dia, com um sorriso tranquilo, perguntei: "Quem é André?" O rosto dela perdeu a cor. Mas ela se recuperou rápido. Disse que era um colega de trabalho. Eu apenas assenti e mudei de assunto. Aquela reação me confirmou que ela estava presa na própria mentira. Com o tempo, fui ganhando a confiança de André. Chegamos a treinar juntos alguns dias. Era como abraçar meu inimigo, sem que ele soubesse. Ele até me adicionou nas redes sociais. Por lá, descobri mais coisas. Suas viagens, seus amigos, seus gostos. Tudo o que eu precisava para conhecê-lo melhor do que ninguém. O plano que se formava na minha mente era claro. Primeiro, eu precisava isolar Marta, fazer ela saber que eu sabia de tudo. Depois, usar o André contra ela. Mas eu tinha que fazer com cuidado, para não parecer um ataque de ciúmes, e sim um golpe calculado. Toda noite, eu repassava os passos na minha cabeça, como se fossem cenas de um filme sombrio que eu mesmo estava dirigindo. Eu não era mais apenas um homem traído. Eu tinha me transformado em um carrasco paciente, e a hora de executar minha vingança se aproximava rapidamente. A oportunidade chegou mais cedo do que eu imaginava. Era uma terça-feira à noite quando Marta me disse que ia sair para beber algo com uma amiga. Eu já sabia a verdade. A conversa que eu tinha lido naquela manhã confirmava que ela iria se encontrar com André no apartamento dele. Fingi indiferença. Desejei que ela se divertisse e assim que ela fechou a porta, peguei minha jaqueta e saí atrás dela. Eu a segui até o prédio. Esperei alguns minutos e depois me aproximei. Não entrei de imediato. Primeiro, disquei o número do apartamento de André no interfone. Fingi ser um entregador. Ele abriu, sem suspeitar de nada. O elevador me levou até o 7º andar, e eu caminhei até a porta do apartamento. Meu coração batia forte, mas minha mente estava fria como gelo. Bati suavemente. Ouvi risadas lá dentro. Quando André abriu, ele me olhou, confuso. Nesse instante, Marta apareceu atrás dele com o cabelo solto e uma blusa que nunca usava comigo. O silêncio que se instalou foi brutal. Ela ficou paralisada. Ele franziu a testa. "Você?", disse ela com um fio de voz. Eu não respondi. Peguei o celular e comecei a gravar. Foquei nos dois, tão juntos, tão culpados, sem nenhuma chance de dar desculpas. André tentou dizer alguma coisa, mas eu o interrompi. "Agora todo mundo vai ver quem vocês são de verdade." Marta correu na minha direção, tentando pegar meu celular, mas eu já tinha enviado o vídeo para um grupo de amigos, para os familiares dela e até para os meus próprios contatos. Em questão de segundos, o segredo que eles tanto guardaram se tornou público. Ela desabou no chão, chorando. André tentava acalmá-la, mas eu não o ouvia. Eu o observei com uma calma estranha. Aquela calma que só chega quando você termina algo que planejou por semanas. Eu não precisei gritar, nem bater, nem sujar minhas mãos. A humilhação que eles tinham acabado de receber era pior do que qualquer agressão física. Fui embora sem olhar para trás, deixando a porta aberta e os dois afundados na própria vergonha. Naquela mesma noite, juntei minhas coisas da casa que dividíamos. Quando Marta chegou, tentou falar, chorou, implorou, mas eu não estava mais disposto a ouvir. Depois daquele dia, Marta e André desapareceram completamente da minha vida. Se tornaram apenas memórias de um passado que eu mesmo destruí. O mais satisfatório não foi a humilhação que causei naquele momento, mas sim a certeza de que, pelo resto das vidas deles, qualquer notificação no celular os faria lembrar do homem que expôs a mentira que construíram juntos. Esse homem que permaneceria para sempre gravado em suas consciências era eu.
Eu costumava pensar que a infidelidade era um drama distante, algo que só acontecia na vida de outras pessoas e que jamais bateria na minha porta. Mas quando descobri que meu melhor amigo era o amante da minha esposa, senti meu mundo desmoronar em um instante. Tudo começou com um detalhe insignificante. Daniel, meu amigo de uma vida inteira, começou a frequentar demais a nossa casa. Não era estranho ele aparecer para tomar uma cerveja ou assistir a um jogo, mas nos últimos meses a presença dele tinha se tornado constante, mesmo quando eu não estava. Segundo minha esposa, Amanda, era para não deixá-la sozinha. No começo, isso me tranquilizou, mas logo comecei a notar uns olhares furtivos entre eles, silêncios constrangedores que me davam arrepios. Uma noite, cheguei do trabalho mais cedo do que o esperado e encontrei o carro de Daniel estacionado na frente da minha casa. Entrei devagar e ouvi risadas abafadas vindo da cozinha. Quando apareci, os dois se calaram na hora. Amanda fingiu que estava preparando o jantar e Daniel disse que só tinha passado para devolver uma ferramenta. Eles me deram um sorriso nervoso, mas não conseguiram me enganar. Esse foi o começo das minhas suspeitas. A partir daí, toda vez que Daniel aparecia, eu encontrava desculpas para observá-los. As mãos deles se roçavam mais do que o normal. Eles evitavam se olhar quando eu estava presente e quando eu falava com eles, pareciam estar voltando de um mundo paralelo. Meu coração gritava a verdade, mas minha mente queria negar. Numa madrugada, eu não aguentei mais e peguei o celular de Amanda. Na galeria, encontrei fotos recentes, algumas de saídas em que ela supostamente estava com amigas, mas em uma delas, o braço tatuado de Daniel aparecia refletido num espelho. Meu estômago revirou. Continuei procurando e confirmei tudo. Mensagens apagadas pela metade, alguns áudios salvos na nuvem. A voz dele sussurrando coisas para ela que nunca me dizia. O impacto foi tão brutal que fiquei horas sentado no escuro, ouvindo minha esposa dormir tranquilamente a poucos metros de distância. Eu já não era mais o homem que ela estava enganando. Tinha me tornado alguém mais frio, alguém que precisava ver até onde as mentiras deles chegavam. Na manhã seguinte, tomei a decisão de segui-los, e o que descobri marcou o início do meu próprio pesadelo. Seguir os dois não foi difícil, porque eles ainda não suspeitavam de mim. Naquela sexta, Amanda me disse que ia sair com as colegas do escritório. Fingi que acreditei e esperei que ela saísse. Uma hora depois, vi quando ela entrou no carro de Daniel, numa rua próxima ao nosso bairro. Meu coração batia com tanta força que eu mal conseguia respirar, mas continuei seguindo a uma certa distância. Eles dirigiram até um bairro discreto, longe da área onde a gente costumava andar. Estacionaram em frente a um pequeno motel, um daqueles com cortinas pesadas e entradas privativas. Ver os dois descendo juntos, rindo, foi como levar uma facada. Fiquei parado, com as mãos grudadas no volante, observando eles entrarem sem olhar para trás. Durante 2 horas, a espera me consumiu. Na minha mente se repetiam cenas que me destruíam. Os corpos deles juntos, os carinhos, as risadas, tudo o que estavam roubando de mim. Quando finalmente saíram, os vi se beijando com uma paixão que não existia na minha cama há anos. Minha vontade era descer e encher Daniel de porrada, gritar na cara dele que ele era um traidor, mas me segurei. Não podia agir de cabeça quente. Precisava de algo maior, algo definitivo. Voltei para casa antes deles. Amanda chegou horas mais tarde, com um perfume diferente na roupa. Me deu um beijo na bochecha e disse que o jantar com as amigas tinha demorado. Apenas sorri como se nada estivesse acontecendo, enquanto por dentro sentia que estava apodrecendo. Naquela noite não dormi. Passei as horas fazendo um plano. Não queria simplesmente expor os dois. Queria que ambos soubessem o que significava trair alguém que confiava neles. A questão não era mais salvar meu casamento, e sim acertar as contas. No dia seguinte, liguei para Daniel como se tudo estivesse normal.
Convidei ele para um churrasco no próximo fim de semana, aqui em casa. Ele aceitou sem hesitar, como sempre. Amanda deu um sorriso quando contei, embora seus olhos tenham revelado um leve nervosismo. Também sorri, mas o meu era diferente, o de alguém que já tinha decidido até onde estava disposto a chegar. O cenário estava pronto. Faltava só o momento certo para revelar a traição e fazer com que os dois sentissem a humilhação que eles tinham me condenado a viver em silêncio. O dia do churrasco amanheceu ensolarado, mas dentro de mim havia uma tempestade. Acendi o fogo logo cedo, comprei cerveja de sobra e arrumei a mesa no quintal. Queria que tudo parecesse uma reunião normal, a mesma que tínhamos compartilhado centenas de vezes como amigos. Mas, dessa vez, a normalidade era só uma máscara. Daniel chegou pontualmente, como sempre. Trouxe uma garrafa de uísque e seu sorriso confiante. Amanda saiu para recebê-lo, animada demais, e notei aquele brilho nos olhos que eu tanto odiava. Só dei um abraço forte nele, talvez um pouco mais forte que o necessário, e o convidei para entrar. A tarde passou entre risadas falsas e conversas banais. As crianças brincavam, a música tocava e eu bebia sem parar para acalmar a ansiedade. Toda vez que os via trocando olhares, sentia um nó na garganta. Sabia que a qualquer momento ia explodir. Quando a noite caiu e todos estavam mais relaxados, propus um brinde. Enchi os copos com uísque e levantei o meu. Pela amizade, pela confiança e pela lealdade. Daniel bateu seu copo no meu sem suspeitar de nada. Amanda abaixou o olhar. Foi nesse momento que tirei o celular do bolso e conectei no som da televisão. Com alguns cliques, reproduzi os áudios que tinha guardado das conversas deles. A voz de Daniel inundou a sala, dizendo para Amanda o quanto a desejava, planejando futuros encontros. O silêncio se tornou insuportável. Amanda levou as mãos ao rosto. Daniel me olhou chocado, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Apenas os observava com uma calma que me surpreendeu. Isso, disse, apontando para a televisão, é o que vocês fazem quando acham que eu não estou aqui. As desculpas começaram a surgir, que não significava nada, que tinha sido um erro, que tudo podia ser consertado. Os ouvia implorar, se justificar, mas dentro de mim só crescia uma satisfação fria. Não era o suficiente, mas era um começo. Daniel tentou se aproximar, colocar a mão no meu ombro. O afastei com um empurrão. Meus filhos olhavam assustados do corredor e foi esse detalhe que me impediu de ir mais longe. Não podia sujar minhas mãos na frente deles. Respirei fundo e com a voz firme disse: esta foi a última vez que vocês pisam na minha casa, como se nada tivesse acontecido. Preparem-se, porque o que acabaram de viver é apenas o começo. E estava falando sério. Não era mais um homem traído. Era alguém disposto a arruinar a vida de quem me traiu. Naquela noite, depois do confronto, Amanda e Daniel desapareceram da minha casa, com a vergonha estampada no rosto. Mas eu não fiquei parado. Sabia que a ferida que eles abriram não iria cicatrizar com simples desculpas. Meu objetivo não era mais salvar nada, mas sim afundar os dois juntos. Comecei por Daniel. Reuni todas as fotos, áudios e mensagens que tinha guardado e montei um pacote digital. Enviei anonimamente para a esposa dele, com quem ele ainda mantinha um processo de divórcio bem complicado. Sabia que ela usaria a informação para destruí-lo nos tribunais. E foi o que aconteceu. Através de conhecidos mútuos, soube que ele perdeu a guarda dos filhos e que teria que pagar uma pensão que o deixou na lona. Com Amanda, fui mais meticuloso. Não me limitei a expô-la. Também queria que o mundo social dela desmoronasse. Reenviei os áudios e as fotos para suas amigas mais próximas e até para a família dela. O telefone dela não parava de tocar e a vi chorar por horas, isolada no nosso quarto. Quando tentou falar comigo, mal a ouvi. Para mim, ela já não existia. Num domingo à tarde, voltei para casa e encontrei Amanda me esperando com uma mala. Ela tinha decidido ir embora para não continuar me machucando.
Respondi com frieza. Você não tem mais nada para fazer aqui. A vi sair de cabeça baixa, transformada na sombra da mulher orgulhosa que um dia conheci. Foi estranho. Não senti alívio, nem tristeza, apenas um vazio que me acompanhou por semanas. De Daniel, nunca mais tive notícias diretas, mas os comentários eram claros. Ele perdeu o emprego e se mudou para outra cidade para começar do zero. Sua vida, de aparente sucesso, tinha desmoronado em questão de meses. Fiquei com meus filhos, tentando reconstruir alguma normalidade em meio aos escombros. Às vezes, eles me perguntam sobre a mãe e lhes digo uma meia-verdade, que ela escolheu um caminho diferente e que nós seguimos em frente. Hoje, não sei dizer se sou herói ou vilão, e a verdade é que nem me importo. Fui só um homem que se recusou a sofrer em silêncio. A vingança não apagou a dor, não trouxe minha vida de volta, mas garantiu que o veneno que me deram para beber queimasse a garganta deles também. E nesse silêncio que ficou, às vezes me pergunto, o gosto amargo que sinto é o reflexo da dor que causei, ou são os restos do que um dia fui? Eu sempre fui um cara tranquilo, até descobrir que a mulher com quem dividia a vida, na verdade, dividia a cama com outro. O primeiro sinal de que alguma coisa não estava certa com Laura foi a mudança repentina nos horários dela. Ela sempre tinha sido pontual com seu trabalho no escritório, mas de repente começou a ficar até tarde em reuniões que pareciam não ter fim. No começo, eu até tentei justificar. A empresa dela estava passando por uma fase de cortes e eu pensei que ela estava se esforçando ao máximo para manter o emprego. Mas logo a mentira começou a desmoronar. Uma noite, enquanto eu arrumava a sala, achei no sofá um recibo de um posto de gasolina que ficava na estrada, a mais de 40 quilômetros do escritório. O estranho era que naquela mesma noite ela tinha me dito que estava em uma reunião com o chefe. Alguma coisa não se encaixava. Guardei o recibo sem falar nada, mas a partir daquele momento todos os meus instintos dispararam. Comecei a prestar atenção nos pequenos gestos, o jeito que ela sorria quando olhava o celular, como passava perfume antes de sair, mesmo quando supostamente só ia assinar uns papéis. Eu não era ingênuo, meu instinto gritava que Laura tinha outra pessoa. Em uma sexta-feira, decidi segui-la. Fingi que ia sair com uns amigos, mas na verdade fiquei esperando por ela a algumas quadras do trabalho. Eu a vi sair apressada, arrumada de um jeito que não combinava com um dia comum de escritório. Ela dirigiu até um restaurante discreto nos arredores da cidade. De dentro do carro, observei quando ela encontrou um homem de meia idade, de terno, que a cumprimentou com um beijo que durou tempo demais para ser um simples cumprimento casual. Eu senti uma mistura de enjoo e raiva. A mulher com quem eu dividia minha vida há 5 anos estava me traindo bem na minha frente, como se eu não existisse. Eu os vi jantar, rir, pegar na mão um do outro. Quando saíram, ele a abraçou e a beijou com naturalidade, como se fossem um casal antigo. Não tive coragem de confrontá-la naquela noite. Voltei para casa antes dela. Fingi que estava dormindo e a ouvi entrar tarde da noite. Ela me deu um beijo na testa, como sempre, e deitou na cama, sem imaginar que eu já sabia de tudo. Naquela noite, eu jurei que não ia ficar de braços cruzados. Laura tinha aberto uma ferida e eu estava disposto a afundá-la junto comigo. Depois de vê-los juntos, minha vida se transformou em uma rotina de suspeitas e silêncios. Toda vez que Laura saía, eu inventava desculpas para olhar o celular ou a bolsa dela. Mas ela era cuidadosa. Apagava as mensagens, não deixava rastros claros. A única coisa que eu confirmei foram ligações frequentes para um número desconhecido que aparecia como Eduardo Rezende. Não era um chefe, era ele. Em uma terça-feira, enquanto ela estava no banho, consegui desbloquear o celular dela rapidamente. Abri a galeria e encontrei o que eu mais temia: selfies dos dois no carro,
fotos em restaurantes e até uma imagem de Laura de lingerie, posando com um sorriso que para mim ela não dava há anos. Senti como se o ar estivesse faltando no meu peito. Salvei as fotos no meu próprio celular rapidamente e fechei tudo antes que ela terminasse o banho. Na manhã seguinte, a observei tomando o café da manhã tranquilamente, imaginando se na cabeça dela ela pensava naquele homem enquanto falava comigo sobre coisas banais. Eu não parei por aí. Decidi segui-los de novo. Dessa vez, eu os vi entrar em um motel de beira de estrada. Fiquei lá por mais de 1 hora, estacionado, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Eu imaginava cada detalhe do que estava acontecendo por trás daquelas paredes, e a raiva me consumia. Quando finalmente saíram, ela estava com o cabelo bagunçado e ele acendia um cigarro com cara de satisfação. Naquela noite, quando Laura voltou para casa e me deu um beijo na bochecha, eu tive que me segurar para não gritar tudo na cara dela, mas não o fiz. Fingi normalidade. Por dentro comecei a planejar como destruir a vida dupla dela. A primeira coisa foi me aproximar do círculo de amizades dela. Uma das amigas mais próximas de Laura, a Eliana, sempre foi legal comigo. Uma tarde, a convidei para tomar um café e, em segredo, mostrei a ela uma das fotos. Ela não disse nada, apenas arregalou os olhos. Eu soube que a bomba já tinha sido ativada. As amigas são as primeiras a espalhar a notícia. Voltei para casa com uma calma estranha. O estrago já tinha começado a se espalhar e Laura ainda nem sabia. O próximo passo seria decidir até onde eu queria chegar. As semanas seguintes foram um espetáculo silencioso. Eu via como Laura começava a ficar inquieta, nervosa. Passava mais tempo no celular, atendia ligações na varanda e às vezes voltava para casa com uma expressão preocupada, em vez do sorriso que trazia antes. Quem me confirmou tudo foi Eliana, com uma mensagem curta. Ela já sabe. Metade do grupo de amigas já sabe. Cedo ou tarde, todo mundo vai ficar sabendo. Esse foi o meu primeiro golpe, mas não seria o último. Juntei todo o material que eu tinha. Fotos, prints das conversas, as imagens dela entrando no motel. Organizei tudo em pastas digitais e também imprimi algumas em tamanho grande. Não era um capricho, era um plano calculado. Em um sábado, quando Laura me disse que ia sair com a mãe dela, aproveitei para segui-la de novo. Claro que ela não foi encontrar a mãe. Eu a vi chegar a um restaurante no centro e se encontrar com ele. Na mesa, entre taças de vinho, eles pareciam um casal legítimo. Tirei mais fotos, dessa vez de um ângulo mais próximo, sem medo de que me vissem. Eu precisava disso. Queria deixar claro que eu estive ali, que tinha visto tudo com meus próprios olhos. Ao voltar, imprimi aquelas fotos e as guardei em um envelope. Deixei o envelope sobre a mesa de jantar, bem à vista. Quando Laura voltou naquela noite, ela o viu na hora. Abriu o envelope com as mãos trêmulas e, ao ver as imagens, ficou sem ar. Não disse nada, só me olhou com uma mistura de medo e súplica. Você não tem nada para me dizer? Eu falei com calma. Eu já vi tudo. Ela tentou se justificar, falar de confusão, de momentos difíceis, mas eu não quis ouvir. Apenas a observei desmoronar na minha frente. Aquela cena foi minha primeira e verdadeira satisfação desde que tudo começou. Naquela noite não dormimos na mesma cama. Ela se trancou no quarto e eu fiquei na sala, bebendo uísque e planejando meu próximo passo. Porque apenas mostrar que eu sabia não era o suficiente. O que eu queria era arruinar aquela relação proibida e fazer com que os dois sentissem na pele o que significa perder tudo. O pior ainda estava por vir. Depois que deixei o envelope na mesa, Laura se tornou uma sombra. Ia e vinha com os olhos inchados de tanto chorar. Falava pouco comigo, e quando falava, eram tentativas desajeitadas de me convencer de que tudo podia se resolver. Eu não respondia, só a observava, calculando o momento exato para dar o golpe final. Esse momento chegou em uma segunda-feira. Fingi que sairia cedo para o trabalho, mas na verdade fui direto para o escritório do amante dela.
Eu já o tinha investigado o suficiente. Eduardo Rezende era casado e tinha uma boa reputação na empresa. Entrei na empresa dele com um envelope lacrado que continha as fotos impressas, prints de tela e até um pendrive com áudios. Deixei o envelope na recepção da empresa dele, destinado à diretoria geral. Não precisei de mais nada. Imaginei que quando aqueles documentos circulassem, a vida pessoal e profissional dele desmoronaria em questão de horas. Foi exatamente o que aconteceu. À tarde, Laura me ligou chorando, dizendo que ele tinha perdido o emprego, que a esposa o tinha expulsado de casa e que tudo era um desastre. Eu ouvia em silêncio, com uma calma fria, enquanto ela pedia ajuda, como se ainda pudesse confiar em mim. Ao chegar em casa naquela noite, eu a confrontei diretamente. Disse que não só a tinha seguido, mas que havia destruído o amante dela, peça por peça. Ela me olhou com uma mistura de terror e repulsa. Acho que naquele instante ela entendeu que não havia mais nenhum vestígio do homem que um dia confiou nela. Eu não parei por aí. O mesmo material que mandei para a empresa, eu também compartilhei com as amigas dela, com a família e até com alguns vizinhos. Em poucos dias, Laura passou de esposa exemplar para a infiel desmascarada. Ela não conseguia sair de casa sem sentir os olhares, sem ouvir os cochichos pelas suas costas. Finalmente, uma noite, ela fez as malas. Disse que não aguentava mais a humilhação, que eu a tinha destruído. Eu a olhei nos olhos e respondi com a mesma frieza com que tinha planejado tudo. Foi você que começou isso. Eu só terminei. Eu a vi ir embora sem olhar para trás, sabendo que todos a veriam como a traidora. E eu fiquei em casa, no silêncio, com a amarga sensação de ter vencido a guerra, mas perdido a paz de espírito. Não houve gritos, não houve violência, apenas o eco de uma vida destruída. E a dúvida se a minha, no fim das contas, também não foi junto. Elisa parecia ser exatamente o que eu procurava. Estabilidade, paz, um futuro previsível. Nunca imaginei que atrás daquela calma superficial existia algo capaz de me arrastar para o abismo mais sombrio. Ela estava sempre ocupada demais. Saídas de última hora, viagens a trabalho que não batiam com os horários dela, ligações que atendia escondida na varanda. A primeira vez que desconfiei para valer foi num sábado à tarde. Ela me disse que ia visitar a irmã, mas quando mandei uma mensagem perguntando uma coisa boba, não respondeu. Passaram-se horas até ela voltar, e quando a vi entrar, estava com a roupa amassada e um perfume masculino grudado na blusa. Não falei nada, mas naquela noite decidi que ia vigiá-la. Alguns dias depois, instalei um aplicativo no celular dela que me permitia ver suas mensagens. No começo, só encontrei conversas normais, mas depois apareceu um número salvo como fornecedor. As mensagens eram curtas, mas claras. Nos vemos no lugar de sempre. Tô com saudade. Não demora. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Consegui o endereço daquele lugar de sempre. Era um pequeno apartamento em uma área central da cidade. Uma tarde, seguia e a vi entrar. Fiquei no carro, olhando para a janela iluminada, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Permaneci ali por 2 horas, mordendo os lábios até sangrar. Quando ela saiu, estava com o cabelo solto e com aquele sorriso que já não era para mim. Quando chegou em casa, fingi que estava dormindo. Ela deitou na cama, me abraçou por trás e sussurrou um "Eu te amo", que soou oco, como uma repetição mecânica. De olhos abertos na escuridão, soube que nada mais seria igual. Mas em vez de confrontá-la na hora, guardei a dor para mim. Preferi planejar tudo com calma. Não queria um simples escândalo. Queria que tanto ela quanto o amante dela entendessem o que significa brincar com a vida de alguém que confia cegamente. Esse foi o começo de um caminho sombrio do qual não havia mais volta. Depois de confirmar a história do apartamento,
Minha vida se transformou numa farsa calculada. Acordava, tomávamos café da manhã juntos, a acompanhava com um sorriso falso e assim que ela saía, checava cada detalhe do celular dela graças ao aplicativo espião. Descobri horários, conversas e até fotos que ela apagava depois, mas que eu conseguia salvar antes pelo aplicativo. Guardava tudo numa pasta secreta como se fosse um processo criminal. O amante dela se chamava Leandro, um cara mais velho que ela, dono de uma pequena transportadora. Tinha dinheiro, mas acima de tudo, tinha tempo livre, e era isso que ele oferecia. Escapadas, jantares e um ar de aventura que comigo, pelo que li nas mensagens, ela havia perdido. Cada palavra era uma facada. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Nunca me senti tão viva. E o pior, ela dizia a ele, meu amor, como dizia para mim. Uma tarde, decidi segui-los mais de perto. Vi como se encontraram num café discreto. Beijaram-se sem se importar com quem estava ao redor e depois foram para o mesmo apartamento. Tirei fotos de vários ângulos, chegando perto o suficiente para deixar claro que não eram simples conhecidos. Já tinha provas concretas, mais do que precisava, mas em vez de mostrar tudo para ela de uma vez, preferi esperar. Cada noite que ela deitava ao meu lado, cada carícia fingida, cada mentira era um lembrete de que o golpe que eu ia dar precisava ser certeiro. Não queria que ela se safasse com um pedido de desculpas ou uma desculpa barata. Queria que ela sentisse o mundo dela desabar. Enquanto isso, comecei a investigar Leandro. Descobri que ele também era casado e tinha 2 filhos adolescentes. A esposa dele, Bianca, tinha redes sociais ativas, onde compartilhava fotos da família, aniversários, viagens. Vendo aquelas imagens, um sentimento estranho de justiça tomou conta de mim. Eles também mereciam saber a verdade. Naquela noite, enquanto Elisa dormia, escrevi uma mensagem de uma conta anônima e anexei algumas das fotos. Hesitei por uns segundos antes de clicar em enviar, mas quando o fiz, senti uma calma fria percorrer meu corpo. Já tinha dado o primeiro passo e não havia como parar. A tempestade estava apenas começando. A resposta não demorou. 2 dias depois, Leandro parou de aparecer na rotina de Elisa. Ela ficou inquieta, checava o celular o tempo todo e às vezes se trancava no banheiro para falar em voz baixa. Pelo aplicativo espião, ouvia as discussões. Ele a acusava de ter sido descuidada. Ela jurava que não tinha contado nada a ninguém. Bianca, a esposa dele, o confrontou com as fotos e quase o expulsou de casa. Elisa começou a mudar. Chegava mais cedo. Tentava ser carinhosa, como se quisesse consertar o que já estava quebrado. Preparava jantares, me abraçava mais do que o normal. Se eu não soubesse da verdade, talvez tivesse acreditado naquela versão de mulher arrependida. Mas olhava nos olhos dela e via medo, não amor. A tensão se tornou insuportável. Uma noite, enquanto jantávamos, perguntei sem rodeios, quem é Leandro? O garfo caiu da mão dela. Ela me encarou como se tivesse visto um fantasma. Gaguejou, tentou inventar uma desculpa, mas peguei meu celular e coloquei uma das fotos sobre a mesa. Ela e ele entrando no apartamento de mãos dadas. O rosto dela perdeu a cor. Já sei de tudo, disse com calma. Não precisa mais mentir. Ela começou a chorar e me pediu perdão. Disse que tinha sido um erro, que não significava nada. Apenas a ouvia sem piscar, como se ela falasse uma língua desconhecida. Dentro de mim não havia tristeza, só uma frieza absoluta. Naquela noite, não dormimos juntos. Ela ficou no sofá, chorando até pegar no sono, enquanto eu, na cama, repassava os próximos passos, porque mostrar uma foto não era suficiente. Ela precisava sentir o mesmo que eu senti quando descobri. Humilhação, vergonha, a sensação de perda. Decidi que a próxima jogada seria pública. Não bastava que eu soubesse a verdade. A família dela, as amigas, todos que a cercavam, tinham que saber.
Só assim a traição ficaria marcada para sempre. Executei o plano final num domingo. Esperei Elisa sair para fazer umas compras. Na verdade, sabia que ela ia se encontrar com Leandro e abri o notebook dela. Preparei um e-mail em massa, direcionado às suas amigas mais próximas, à sua irmã e até aos seus pais. Anexei um arquivo compactado com todas as provas. Fotos entrando no motel, prints das mensagens, os áudios onde ela dizia a Leandro que me via como um estorvo. No corpo do e-mail, escrevi apenas: para que conheçam a verdadeira Elisa. Quando apertei enviar, senti um vazio no estômago, como se tivesse assinado uma sentença. Servi um copo de uísque e esperei. A primeira a ligar foi a irmã dela, gritando no telefone, perguntando se era verdade. Depois começaram a chegar mensagens de amigos, alguns chocados, outros indignados. Em questão de horas, a imagem que Elisa construiu por anos desmoronou. Quando ela voltou para casa naquela noite, estava transtornada. O celular dela não parava de tocar. Olhou-me com os olhos cheios de lágrimas e mal conseguiu dizer: "Foi você que fez isso?" Não respondi. Apenas a observei desabar na minha frente. Trancou-se no quarto e passou horas chorando. Fiquei na sala, com a TV ligada, mas sem assistir a nada, sabendo que tinha cruzado um ponto sem retorno. No dia seguinte, o pai dela veio à nossa casa. Falou comigo em particular, com uma mistura de raiva e vergonha. Disse que não podia acreditar no que a filha tinha feito, que se sentia humilhado. Apenas concordei com a cabeça. Não precisei explicar nada. As provas falavam por si. Leandro, por sua vez, desapareceu do mapa. A esposa o expulsou de casa e os filhos pararam de falar com ele. Elisa ficou sozinha, sem amante, sem apoio, sem credibilidade. Uma noite, com os olhos vermelhos de tanto chorar, ela me disse que eu a tinha destruído. Minha resposta foi fria, quase um sussurro. Você se destruiu sozinha, Elisa. Apenas acendi a luz. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela partiu levando apenas suas coisas, deixando para trás uma casa vazia e um homem transformado. Não senti vitória nem alívio. Apenas a amarga percepção de que, ao destruir sua máscara, acabei perdendo também a minha humanidade. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. No meu caso, foi um banquete calculado nos mínimos detalhes, servido publicamente para todos que ela conhecia. Eu sempre soube que Mariana era uma mulher de personalidade forte, daquelas que chamam atenção onde quer que estejam. Eu tinha orgulho de estar ao lado dela, até que comecei a notar alguns sinais que me fizeram duvidar de tudo. Primeiro foram as idas à academia, que de repente se estenderam por até 3 horas. Depois, as reuniões de trabalho inesperadas que pareciam se multiplicar. O pior era o celular dela. Do nada, tinha uma senha nova. E ela o levava para todos os cantos, até mesmo para o banheiro. Numa tarde de sábado, enquanto ela tomava banho, eu não consegui resistir. Peguei o celular e tentei a senha mais óbvia, a data em que nos conhecemos. Funcionou. O que eu encontrei me deixou gelado. Havia mensagens de um tal de Luciano, salvo com um simples emoji para disfarçar. Mensagens cheias de cumplicidade, fotos dos dois dentro de um carro, áudios com risadas íntimas. Era difícil acreditar no que eu estava lendo, mas as provas estavam todas ali. Eu não reagi de imediato. Fiquei em silêncio. Fingi que tudo estava bem, mas a partir daquele dia me tornei outra pessoa. Eu a observava em cada gesto, em cada saída, e por trás do meu sorriso havia um caldeirão de raiva contida. Uma semana depois, decidi segui-la. Ela disse que ia para a academia, mas eu a vi entrar em um carro que não era o dela. Quem dirigia era Luciano, um homem mais velho que eu, de terno e com aparência de executivo. Ele a beijou antes de arrancar, sem nenhuma vergonha. Eu os segui até um hotel discreto nos arredores da cidade. Ver eles entrando juntos foi como levar um soco seco no estômago.
Fiquei no carro, com as mãos apertadas contra o volante, lutando contra a vontade de entrar e quebrar a cara dele, de gritar na cara dela. Mas não fiz isso. Eu entendi que um confronto no calor do momento só daria a eles a chance de se justificarem. Eu queria algo pior, algo que não lhes desse escapatória. Naquela noite, enquanto Mariana dormia tranquilamente ao meu lado, eu já estava planejando minha vingança. Desta vez, eu não ia me limitar a apenas descobrir a traição. Eu ia destruir os dois. Depois de ver eles entrar no hotel, soube que precisava agir com paciência. Eu não queria um ataque de ciúmes, e sim um golpe calculado. Comecei investigando Luciano. Bastou anotar a placa do carro dele para descobrir onde ele morava e o que fazia. Descobri que era gerente em uma empresa de importações, casado e com 2 filhos no ensino médio. Um pai de família exemplar. Essa vida dupla dele acendeu ainda mais a minha raiva. Não era só a Mariana que me traía. Eu era apenas um peão na farsa de outra pessoa. Comecei a segui-lo sistematicamente. Quase sempre nas terças e quintas, eles se encontravam no mesmo hotel, geralmente à tarde. Às vezes, jantavam antes em um restaurante discreto. E eu estava lá, tirando fotos de ângulos diferentes, gravando com o celular, guardando cada detalhe em uma pasta que ficava cada vez maior. Enquanto isso, em casa, Mariana se mostrava mais carinhosa do que nunca. Me abraçava, preparava jantares, até falava sobre planos para o futuro. Se eu não soubesse o que ela fazia pelas minhas costas, teria pensado que estávamos na melhor fase do nosso relacionamento. Mas aquela farsa me dava uma vantagem. Ela não suspeitava de nada. Cada mentira que ela me contava era mais uma prova de que não pretendia parar. E eu, em silêncio, ia construindo o cenário perfeito para desmascarar ela. O passo seguinte foi me aproximar da esposa de Luciano. Eu a encontrei nas redes sociais. Ela publicava fotos da família, de viagens, aniversários. Uma vida aparentemente perfeita. Criei um perfil falso e enviei uma mensagem com uma única frase: seu marido não é quem você pensa. Anexei uma das fotos que eu tinha tirado de Luciano beijando Mariana no carro. Não tive uma resposta imediata, mas eu sabia que tinha acendido o pavio. Enquanto isso, Mariana continuava com seu teatro. Em um domingo, ela até me levou para almoçar com a família dela. Pegou na minha mão na frente de todos e disse que eu era o homem da sua vida. Eu sorri, cerrando os dentes, sabendo que em poucos dias toda aquela fachada iria desabar. A armadilha já estava montada, só faltava o momento certo para acionar ela. A confirmação de que minha mensagem tinha surtido efeito veio rápido. 2 dias depois, Luciano já não parecia tão confiante. Eu o segui na saída do trabalho e o vi discutindo ao telefone dentro do carro, socando o volante com raiva. Naquela mesma semana, Mariana também começou a se mostrar mais nervosa. Verificava o celular com ansiedade, saía no meio da noite para falar baixo na varanda e, quando voltava, forçava sorrisos que não convenciam. Eu apenas observava, calado, esperando o momento exato. Não podia me precipitar. A humilhação tinha que ser total. A sexta-feira foi o dia que mudou tudo. Preparei um jantar em casa, acendi velas, abri uma garrafa de vinho e a recebi com uma calma que a deixou desconcertada. Durante a refeição, perguntei diretamente: você tem certeza de que é fiel a mim? Ela me olhou com os olhos arregalados, engoliu em seco e deu um sorriso nervoso. Claro que sim, disse ela. Por que a pergunta? Não respondi. Apenas sorri e mudei de assunto. Mas a dúvida que plantei na mente dela foi suficiente para que passasse o resto da noite inquieta. No dia seguinte, executei o próximo passo. Imprimi várias das fotos que tinha guardado e as coloquei em um envelope. Deixei o envelope na sala, em cima da mesa, para que ela visse quando chegasse das compras. Eu fingi que estava dormindo no quarto. Ouvi perfeitamente o som do envelope sendo aberto, o baque seco das fotos caindo no chão e depois um longo silêncio.
seguido de um choro abafado. Ela não entrou para me confrontar, simplesmente se trancou no banheiro por mais de 1 hora. Quando saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Eu a encarei e ela desviou o olhar. Aquela foi a minha confirmação. Ela estava quebrada, mas ainda faltava o golpe final. Eu não queria que a dor ficasse apenas entre nós dois. Eu queria que todos soubessem o que ela tinha feito, que sua vida dupla desmoronasse diante dos seus próprios olhos. A próxima jogada seria pública e seria devastadora. O golpe final foi preparado com a mesma paciência com que juntei cada prova. Criei uma pasta digital com todas as fotos, áudios e prints de conversas. Dei o título de A Verdade e enviei de um e-mail anônimo para 3 destinatários-chave: a esposa de Luciano, a mãe de Mariana e o grupo de WhatsApp onde ela e suas amigas compartilhavam tudo. Não havia mais volta. Respirei fundo e apertei enviar. Depois me servi uma bebida enquanto esperava a tempestade começar. A primeira explosão veio da mãe de Mariana. Como ela tinha meu número por eu ser namorado da filha, me ligou furiosa, gritando, perguntando como eu me atrevia a inventar aquelas coisas. Respondi com calma, pedindo que ela olhasse bem os arquivos. Minutos depois, a ligação caiu e ela não insistiu mais. Em seguida, as amigas começaram a escrever no grupo, algumas indignadas, outras chocadas. E, finalmente, a esposa de Luciano me enviou um curto "Obrigada" de um número desconhecido. Eu sabia que tinha causado o estrago que queria. Naquela noite, Mariana chegou tarde. Entrou em casa com o celular na mão, o corpo tremendo e o rosto transtornado. Ela mal conseguiu pronunciar meu nome. "O que você fez?" Perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Não respondi. Apenas mostrei na tela do meu celular o e-mail que eu havia enviado. Ela desabou no chão, chorando e implorando, dizendo que eu a tinha destruído. Eu a olhava de cima sem um pingo de compaixão. Não precisei dizer nada, mas pensei: você fez isso sozinha. Os dias seguintes foram um desfile de ligações, confrontos e vergonha. Mariana parou de sair, se trancava no quarto enquanto eu seguia minha rotina como se nada tivesse acontecido. Finalmente, uma manhã, ela fez as malas e foi embora sem dizer adeus. Descobri depois, pesquisando nas redes sociais, que Luciano também tinha perdido o casamento e que, no trabalho dele, os boatos já estavam minando sua posição. Fiquei em silêncio, sozinho, mas com uma sensação estranha de que a justiça foi feita. Isso não me devolvia a confiança perdida, nem apagava as noites de raiva, mas pelo menos eu sabia que eles tinham provado o mesmo veneno que me forçaram a engolir. A humilhação pública, o desmoronamento de tudo o que construíram às escondidas. Atualmente, quando alguém me pergunta por que o relacionamento acabou, minha voz não falha. Eu respondo com a frieza que aprendi a ter, porque eu descobri a verdade. Mas o que eu não digo é que a verdade não apenas machuca. Às vezes, ela te transforma na ferramenta que você precisava ser para sobreviver à mentira.